Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora vamos resolver então as outras três questões que nós não resolvemos no vídeo anterior, né? Que são sobre trocas de calor. Na verdade, nós fizemos o exercício número 7, tá? Que vai servir de exemplo, né? E o princípio básico para as trocas de calor é o seguinte, né? Só para recordar um pouco, embora nós tínhamos falado no vídeo anterior, o princípio básico é o seguinte: você tem dois ou mais corpos trocando calor, certo? E aí o princípio básico é que quando esses dois corpos trocam calor, quando você somar a quantidade de calor que esses corpos trocam, que pode ser dois ou mais, né? Essa quantidade, essa soma, perdão, vai ser igual a zero, né? E aí, bom, esse é um motivo de conservação de energia, né? Se eu tenho um corpo fornecendo 30 joules de calor, outro corpo tem que receber 30 joules de calor. Essa energia ela não pode simplesmente desaparecer. Nos problemas que envolvem trocas de calor, o que a gente tem é o seguinte, né? Primeiro, eu tenho que fazer uma leitura atenta para eu conseguir registrar os dados. Eu tenho que lembrar o seguinte: eu tenho pelo menos dados de dois tipos de corpos, duas substâncias, por exemplo. Olha só, o problema número 8 ele é mais ou menos isso, né? Duas peças metálicas de mesma massa. Então, veja bem, eu tenho duas peças, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de peça 1 e peça 2, né? Peça 1, aqui, aí eu vou anotar os dados dessa primeira peça, e aqui peça 2, ok? Muito bem. Observe que a massa das peças, elas são iguais. Isso não será um problema, porque o que a gente vai fazer, né? Vou chamar a massa da primeira peça de M e a massa da segunda peça de M. Elas são iguais. Poderia até dar um valor numérico se eu quisesse, mas eu vou chamar apenas de M. Só que uma é de alumínio, ok? E a outra é de ferro. Então são substâncias diferentes e por este motivo tem calor específico diferente, né? Então eu tenho que a peça 1 tem um calor específico, né, que é de alumínio, de 0,22 caloria por grama por grau Celsius. A peça 2 tem um calor específico, ela é de ferro, tem um calor específico de 0,11 caloria por grama por grau Celsius. Muito bom, muito bom. Aí, o que nós temos? Recebem quantidades de calor que e não há troca de calor para o meio externo. Então, só tem as duas peças trocando calor. A relação entre as variações de temperatura do alumínio e do ferro, ele quer saber quanto que é a relação, então a divisão da variação de temperatura, faltou uma letra T aqui, né, para representar essa variação de temperatura, será igual a, eu quero saber, no final das contas, qual é a relação da variação de temperatura da peça 1, que eu representei por uma peça de alumínio, sobre a variação de temperatura da peça 2, interrogação, né? Alumínio sobre ferro? É alumínio sobre ferro. Isso é importante porque, né, senão eu tenho um valor trocado. Muito bem, a gente usa o mesmo princípio agora para resolver isso, tá? O que nós teremos então? Que a quantidade de calor trocada pela peça 1 mais a quantidade de calor trocada pela peça 2 é igual a zero. Em cada quantidade de calor, você vai fazer o seguinte, você vai substituir M vezes C vezes ΔT. 1, né? E aqui eu coloco calor específico 1, ou do alumínio, mais MC2, calor específico do ferro, ΔT2, igual a zero. Observe que isso é um procedimento padrão, né? Eu tenho um princípio, são dois corpos, eu somo as duas quantidades de calor e essa soma tem que ser igual a zero, ok? Eu falei que o valor da massa não é um problema, certo? Por quê? O M aparece, é o mesmo M, né, nos dois termos, como se fosse o número 10, por exemplo. Então, o que você faz? De uma maneira vulgar, nós falamos assim, né? Você corta a massa. Né? Na verdade, o que você faz é dividir toda a expressão por M.
Divide tudo por M, o que vai acontecer? Quando você dividir por M, nós teremos o seguinte, ó. Vou ter M vezes C1 vezes delta T1. Tudo dividido por M, né? Então, dividido por M. Mais M vezes C2 vezes delta T2 dividido por M. Que é igual a equação toda dividido por M, né? Então, aqui é zero, mas ok. Zero dividido por M. Como nós costumamos dizer, de forma mais simples, né? O M corta, mas na verdade essa divisão dá 1, né? Então, isso aqui por isso dá 1, isso aqui por isso dá 1, né? E essa divisão aqui é igual a zero. O que que sobra? E aí eu vou já substituir o valor do calor específico, né? Vou substituir aqui, o que que nós teremos? O calor específico da peça 1, que é de alumínio, olha eu colocando o dedo na tela, de alumínio, então nós teremos 0,22, tá? Vezes delta T1, mais 0,11, que é o valor do calor específico do ferro, delta T2, igual a zero. Aí observe que, na verdade, o que o problema quer da gente? Ele quer essa relação. Quanto que dá a razão delta T1 sobre delta T2? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir a equação toda, assim como lá em cima eu dividi tudo por M, eu vou dividir tudo por delta T2. E quando eu dividir por delta T2, o que nós teremos? Nós teremos o seguinte, 0,22 vezes delta T1 dividido por delta T2. Aqui eu tenho a relação que eu quero. Mais 0,11 que multiplica delta T2, perdão, sobre delta T2. Dividir tudo por delta T2. Aqui eu não vou colocar dessa vez, mas é 0 dividido por delta T2, né? E aí, de novo, assim como M por M dá 1, delta T2 sobre delta T2 é igual a 1. O que que sobra, portanto? Sobra 0,22, que multiplica delta T1 sobre delta T2. Eu vou trabalhar em módulo, jogando esse cara para o outro lado, né? Então, isso aqui será igual a 0,11. Lembrando que essa divisão aqui deu 1, né? Essa divisão aqui, ó, é como se você cortasse, né? Mas dessa vez eu vou escrever. Peraí que eu acabei colocando um negócio errado aqui. Acho que vai apagar ali em cima também. Depois eu corrijo. Aqui. Observe que aqui, na verdade, o que eu tenho é o seguinte, né? Assim, o que eu tenho é o seguinte, essa divisão corta, se você quiser cortar, mas isso aqui, na verdade, o resultado dessa divisão é 1, ok? Muito bom, muito bom. E aí, aqui eu tenho a divisão que eu quero, delta T2 sobre delta T1. Como esse 0,22 está multiplicando, vamos chamar assim, né, eu vou jogar ele para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho delta T1 sobre delta T2, só vai ficar isso, que é igual a 0,11 dividido por 0,22. E aí, eles arredondaram os valores do calor específico para facilitar a nossa vida, né? Então, delta T1 sobre delta T2. Isso aqui, observe que isso aqui é exatamente a metade de 0,11 é metade de 0,22. Então, aquela razão ali dá meio, 1 sobre 2, né? Então, isso aqui é igual a 0,5. Está aqui, portanto, a resposta. Vamos procurar esse valor ali, 0,5, né? 0,5 ou 1 sobre 2. Tem que ver o que tem ali. Opa! Letra A é a opção, então aqui nós temos como opção, como resposta do problema número 8, o item A. A resposta do 8 aqui é o item A. Prontinho. Deixa eu colocar mais uma página aqui que eu vou precisar da carruagem, né? E aqui nós vamos tentar agora fazer o problema número 9. São 3 probleminhas, então esse vídeo aqui acaba sendo mais curto, né? Mas só para não ficar nenhum exercício faltando. Vamos lá, ó. Número 9 é o seguinte. Uma fonte térmica fornece calor à razão constante a 200 gramas de uma substância A.
Aí eu tenho o valor do calor específico dela. Você tem uma informação, você vai fazer o seguinte, você vai registrar a informação, né? Então, nós vamos tentar organizar, lembrando, no mínimo, são duas substâncias, então vamos colocar aqui, ó, substância A. O que nós temos? A massa dela, 200 gramas, então, a massa da substância A, posso colocar um subíndice aqui, MA, igual a 200 gramas, cujo calor específico é 0,3 caloria por grama por grau Celsius, ok? E em 3 minutos eleva a sua temperatura em 5 graus Celsius. Então veja bem, essa substância A, você tem que em 3 minutos, é um intervalo de tempo, né? Ela eleva a sua temperatura. Então, olha só um detalhe. Eu estou representando T minúsculo para representar tempo, tá? Só para deixar claro. Embora tenha unidade minutos ali, né? Mas esse cara aqui está representando a grandeza tempo. A grandeza tempo. Enquanto que o T maiúsculo vai representar para mim a grandeza temperatura. E aqui, ó, eleva, então você já tem uma variação na temperatura em 5 graus Celsius. Então, eu tenho a variação de temperatura aqui, tá? Delta T maiúsculo, que é igual a 5 graus Celsius. Beleza. Essa mesma fonte, então a potência da fonte é a mesma, né? Ao fornecer calor a um corpo B, então olha só, agora, aqui nós não vamos ter exatamente uma troca de calor, mas é a mesma fonte que vai fornecer calor aos dois corpos. Então, o corpo B, ou substância B, fica a critério do cliente, tá? Ao fornecer calor a um corpo B, eleva a sua temperatura em 10 graus Celsius. Então, a variação de temperatura do segundo corpo é igual a 10 graus Celsius. Após 15 minutos. Então, após um intervalo de tempo igual a 15 minutos. Beleza. Deixa aqui anotado. A capacidade térmica do corpo B é, eu quero saber, a capacidade térmica do corpo B. Ok? Muito bem. Todo problema de física você resolve a partir da pergunta. Tá? Então, assim, é importante sempre eu saber a pergunta. Qual é a pergunta? Capacidade térmica. Eu volto lá nos meus alfarrábios, né, nas minhas anotações, e vou ver o seguinte: capacidade térmica é igual à quantidade de calor que o corpo recebe sobre a variação de temperatura. Metade do meu problema está resolvido. Aí tem uma coisa que é o seguinte, galera, olha só. Eu preciso focar no que eu tenho aqui. Tá? Então, eu posso ter trocentas informações. Se eu conseguir resolver o meu problema com as informações, com as duas que estão aqui, pronto, acabou o problema. E as outras fazem o quê? São informações de enfeite, vamos colocar assim. Mas, né, neste caso, nem tanto. Eu tenho uma variação de temperatura. Cuidado para não misturar aqui tempo em temperatura, né? Embora a unidade não deixe misturar. Mas eu não tenho a quantidade de calor que o corpo recebeu, né? Eu sei que ele ficou na mesma fonte durante 15 minutos, tá? Então, eu vou precisar calcular essa quantidade de calor. É isso que eu vou fazer, né, na próxima página. Vou precisar voltar aqui, que as informações estão aqui. Porque essa fonte, olha só, qual é a quantidade de calor, a mesma fonte, que ela deu para a substância A? Eu consigo calcular essa quantidade de calor. Eu tenho a massa, eu tenho o calor específico e eu tenho a variação de temperatura. Então, para o corpo A, tá? Para a substância A, também que eu estou falando, né? Porque minha letra está saindo ruim aqui, mas vamos lá. A quantidade de calor que ele recebeu, ela é dada por a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, nós temos a massa, vou voltar aqui, vou pegar os dados, né? 200 gramas. Então, nós temos 200 gramas, o calor específico é 0,3 e a variação de temperatura é de 5 graus Celsius, ok? 5 graus Celsius. Tem que fazer essa multiplicação aí. Quanto que vai dar essa multiplicação? Vou
pensar aqui um pouquinho. 200 vezes 5 dá 1.000, né? 1.000 vezes 0,3 vai dar 300. Então, olha só. Então, essa fonte, forneceu 300 calorias para o corpo A. Né? Por que eu estou achando essa quantidade de calor? Porque eu preciso saber dessa mesma fonte quanto que ela forneceu para o B. Mas veja bem, a fonte A forneceu 300 calorias em 3 minutos. E em 15 minutos que o corpo B ficou na frente da fonte, vamos colocar assim, a gente vai fazer uma regra de 3. Olha só, ele deu 300 calorias, a fonte fornece, em 3 minutos. Quanto tempo o corpo B ficou nessa mesma fonte? 15. Vou voltar aqui para conferir. Ok, 15 minutos. Então, qual a quantidade de calor que o corpo B recebeu? Né? Uma proporção, ficou até fácil de descobrir aqui, porque 15, né, é 5 vezes esse valor. Então, vai ser 5 vezes aqui, deve ser 1.000, 1.500. Vou fazer aqui a regra de 3, né? Espero que vocês tenham entendido a relação direta ali, mas vamos lá. 3 vezes a quantidade de calor de B, que é igual a 300 vezes 15. Antes de fazer a multiplicação, vai ficar mais fácil. Esse 3 que está multiplicando, eu vou jogar para cá dividindo, né? Então, olha só. 300, 2 coelhos numa cajadada. 300 dividido por 3, 100. 100 vezes 15, 1.500. Então, aqui nós temos 1.500 calorias. Foi o que o corpo B recebeu. E é essa quantidade de calor que eu estava precisando para descobrir a capacidade térmica do corpo B, que foi a pergunta do problema. Então, você volta aqui, a quantidade que ele recebeu, acabamos de descobrir 1.500, sobre um intervalo de tempo, cuidado aqui, papai, ó, delta T, tempo, agora 15 minutos. Opa, perdão, olha, eu confundindo aqui, variação de temperatura, que é 10 graus Celsius. O tempo eu usei ali embaixo, né? Olha aí, eu trocando, falei para ter cuidado, estou eu aqui dando esse mole. E aqui ficou até facinho, facinho. Para fazer o cálculo ali, ó, a capacidade térmica do corpo B é igual, portanto, 150 calorias por grau Celsius. Tá aí, moçada, calculado e resolvido o problema número 9. Vamos fechar a lista agora, bom? E tentar fazer o problema número 10. Muito bom. Problema número 10, da Universidade Federal Estadual de Rio de Janeiro, Unirio. Problema número 10, ele é o seguinte, ó. Em um recipiente termicamente isolado, são misturados 100 gramas de água. Aí, como a substância é água, eu acho que a outra parte também é de água. Então, olha só. Vamos chamar que a água da primeira parte, né? A primeira quantidade de água, chama de água 1, sei lá. Então, você tem uma quantidade de água que é igual a 100 gramas. Beleza. A 8 graus Celsius. Então, você tem a temperatura inicial da água, né? Essa primeira quantidade de água, de 8 graus Celsius. Com 200 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, você tem a outra quantidade de água, água 2. Então, essa segunda massa igual a 200 gramas. Temperatura inicial dela, 20 graus Celsius, né? 20 graus Celsius. A temperatura final de equilíbrio, lembrando, equilíbrio, né? Os dois corpos têm duas quantidades de água. Você vai misturar essas duas quantidades, eles vão atingir uma temperatura final. Um detalhe importante, né, gente, é que a temperatura ela tem que ser um valor. Observem que até pelas respostas, né? Mas se tivesse um valor aqui, por exemplo, 7, 5 graus Celsius, 30, 40 graus Celsius, são valores que nós excluiríamos, né? São dois objetos, a temperatura de equilíbrio é um valor qualquer entre 8 e 20, tá? Então, por quê? Um corpo está recebendo calor, então de 8 graus Celsius ele vai aumentar, o outro está perdendo energia, né? Então de 20 graus Celsius vai abaixar a temperatura. Então tem que ser um valor, nesse caso, entre 8 e 20, mas sempre entre as temperaturas iniciais das duas substâncias, tá certo?
Então, eu quero descobrir aqui a temperatura final. Observe que ele falou que a substância é água, mas poderia ser qualquer substância, né? Qualquer substância. Vou explicar por quê. Ele não deu o calor específico da água. Embora a água apareça em problemas iguais a esse de calorimetria, né, em, sei lá, 70% dos casos, né, e a gente acaba sabendo que o calor específico da água é 1, que é sempre uma substância que a gente dá exemplo e discute bastante. O que acontece aqui é o seguinte: eu não preciso do valor do calor específico, tá? Eu vou pegar aqui, ó, quantidade de calor da primeira água mais quantidade de calor da segunda água igual a zero. Substitui, procedimento padrão. Quantidade de calor 1, massa, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Se me permitem, eu já vou colocar aqui, ó, já vou colocar aqui, ao invés de colocar ΔT, eu vou colocar como se calcula ΔT, né? Só para otimizar aí o processo, eu vou colocar TF menos TI, já que eu quero saber a temperatura final, mais a massa 2, que multiplica o calor específico, de novo, TF menos TI. Muito bom. Agora eu vou substituir os valores, mas antes de substituir os valores e tentar achar a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, né? O que nós vamos fazer? Dividir a expressão toda pelo calor específico. Ele vale 1, eu sei, porque é água, mas se fosse uma substância X, que eu desconheço, não sei o calor específico, eu não precisaria saber, porque é o mesmo calor, já que é a mesma substância, né? Se for a mesma substância, como é o caso, água e água, tá? Eu posso simplesmente cancelar, né? Ou dividir tudo por C, que essa divisão vai dar 1, tá? Então, eu faço essa divisão, volto aqui e substituo os valores. O valor da primeira massa é 100, vezes a temperatura final, que eu não sei, menos da primeira quantidade de água, 8 graus Celsius. 8 graus Celsius. Mais 200 vezes a temperatura final que eu quero saber, menos a temperatura inicial da primeira água, que vale 20. Isso é igual a zero. Muito bom, muito bom. Propriedade distributiva, o famoso chuveirinho aqui. Eu estou vendo que a pai multiplica esse e multiplica esse. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Multiplica esse e multiplica este. Fica atento aí na hora de fazer. Já foi até aqui, né? Na hora de fazer a operação matemática, eu tenho que ir com cuidado para eu não errar. Então, eu vou ter 100 vezes TF menos 8 vezes 100, se os senhores me permitem, eu vou colocar o resultado direto da multiplicação. 800 mais 200 vezes TF menos, mais uma vez, eu vou colocar o resultado direto, 2 vezes 2, 4, e aí eu tenho 3 zeros, né? Então, 4.000 igual a zero. Ok? Muito bom. Vou ter que resolver isso aí agora. Eu vou pegar os termos comuns. Quem são os termos comuns, né? Aqui no caso, 100 mais, tem TF, eu teria o meu X, né? 100 mais 200. Então, então eu vou ter aqui 300 vezes TF. Aí eu vou matar dois coelhos numa cajadada. O que eu vou fazer, na verdade, né? Eu vou pegar esse menos 800 e vou jogar para o outro lado e 4.000 também, tá? Então, eu vou ter, na verdade, bom, vamos fazer isso aqui, né? Então, aqui eu vou ter 800 mais 4.000. Os dois que estão negativos vão positivos. E aí, aqui sim, serão dois coelhos, ó. 4.000 mais 800, 4.800. Certo? Dividido por 300. Ok? Então, esses zeros aqui, né, acabam se cancelando, vamos colocar assim. 48 dividido por 3. Isso é igual a 16 graus Celsius. Confere? Né? 16 graus Celsius. 3 vezes 6. 18 vai 1. 3 vezes 1, 3. Com 1, 4. É isso aí. Perfeito. Então, está aqui a temperatura final de equilíbrio, né? Cuja resposta, oba,
letra D de dado. Confere? Então, tá aí os 3 problemas que eu resolvi, né? Eu fiquei devendo referente à lista de ontem. Mais importante do que ter a solução, do que ter esse vídeo, tal, né? É você tentar sentar, tentar fazer cada exercício, tentar entender, ver como eu fiz, ver se tem uma outra maneira de fazer que seja lógica também. Neste caso aqui, quando são 2 substâncias, por exemplo, água e água, ferro e ferro, enfim, tem como fazer uma relação de proporção direta, colocando as massas ali em evidência. Tem algumas pessoas que fazem isso, né? Mas se você seguir esse step by step aqui, esse passo a passo, você também vai encontrar a maneira correta, tá certo? Nem no tempo certinho ali. Vou colocar o PDF aqui embaixo, né? A solução desse camarada. Deixa eu até salvar aqui de uma vez, tá? E a lista eu já coloquei no vídeo anterior, então se você não tem